amigos do canal MTB90. O programa MTB90 Entrevista traz mais conteúdo sobre saúde com a doutora Fernanda Rodrigues Lima, reumatologista, médica do esporte e uma das fundadoras da clínica MUVE, que reúne várias especialidades para um atendimento de excelência a atletas profissionais e amadores. Bem-vinda, doutora. Bem, eu que agradeço o convite. Vamos lá, conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua especialidade e sobre o seu envolvimento com o ciclismo. Claro. Então, a medicina do esporte no Brasil ainda é muito recente. A gente tem menos de 10 anos que existe a residência no Brasil como um todo. Então, é uma especialidade que vê o atleta como um indivíduo completo, não só pensando na parte de trauma, de lesão, mas prepara o indivíduo para melhorar a performance, previne risco de lesão e a gente atua nas mais diversas modalidades. E como tem muito esporte por aí, na medicina esportiva tem sub-áreas e entre elas tem a medicina do ciclismo, que é uma das áreas em que eu atuo. Porque o ciclismo, um esporte na maioria das vezes de endurance, é um esporte em que o atleta tem um certo risco de lesão e, em cima disso, é importante a gente tentar dosar ou coordenar com a equipe técnica tanto a fase de preparação quanto a fase de competição e prevenção de risco. Porque a gente associa muito o ciclismo a trauma, né? Mas exato, tem todo não, um outro lado. Trauma é só uma das... Na verdade, é muito mais comum as lesões que a gente chama por overuse, que são as lesões do esforço repetitivo, tanto na estrada quanto no mountain bike, do que as lesões de trauma. Obviamente, as lesões traumáticas acontecem. O que acontece é uma inversão. Se você é um atleta recreativo, é mais provável que você vai ter uma lesão por overuse. À medida que vai ficando profissional, realmente o risco de lesão traumática aumenta e bastante. E me conta um pouquinho sobre a clínica MUVE. Quais as especialidades que ela abrange para esse atendimento para os atletas e para as pessoas em geral, né? Então, a clínica MUVE, ela surgiu da reunião de médicos, fisioterapeutas e nutricionistas com uma base acadêmica. A gente se conhecia da faculdade, do Hospital das Clínicas, da universidade. E a nossa ideia era transpor para o ambiente comercial, para as pessoas terem acesso, o que a gente faz em termos de excelência em esporte dentro da universidade. Tanto que então, hoje nós temos lá médicos do esporte, existe uma especialista de medicina do esporte na área infanto-juvenil, porque cada dia mais as crianças estão fazendo esporte mais cedo, e isso é importante para prevenir alteração de crescimento, etc. Nutrição do esporte, psicologia do esporte, nós temos conosco a Samia Alage, que é uma psicóloga do COB, e a área de reabilitação. Então, fora isso, a gente tem um suporte de outras especialidades que eventualmente o atleta pode precisar. E é importante a gente dizer que a medicina do esporte, nome completo da especialidade é a medicina do esporte e do exercício, porque a ideia é que a gente trate doenças crônicas, melhore a saúde das pessoas por meio de prescrição de exercício. Então, não é para quem só quer performance, é para quem quer saúde também. Muito interessante. E a doutora Fernanda, ciclista, quando começou a sua atividade física como ciclista? Olha só, eu sou filha de um professor de educação física. Meu pai foi diretor de faculdade, de escola de educação física, então desde pequena eu estava nesse ambiente. Aí eu fui fazer faculdade de medicina e nunca me encontrei na medicina, nunca consegui reunir essa minha paixão pelo esporte e ao mesmo tempo a medicina, até que eu vislumbrei essa área, a medicina do esporte. Foi daí que eu comecei. Em termos de ciclismo, como todo mundo, acho que no Brasil, acaba começando com mountain bike. Eu fiz mountain bike há muitos anos atrás, parei, fui para fora do Brasil, estudei, etc. E aí eu me apaixonei pelo ciclismo de estrada, que é hoje o que eu pratico. Mas eu acho que todas as modalidades são muito legais. E tem espaço para todo mundo. Interessante. A gente tem umas fotos aí para mostrar algumas atletas que a doutora Fernanda tratou. E ela também pedalando, tem aí disponível? Vê aí. Flávio Oliveira. Aí, com os atletas. A Ana Polegatti e a Flavinha.
Aí com as amigas? Colegas da MUV, da clínica, é meu treino, aqui é o meu treino. Com a Raíza. Isso, o atendimento da Raíza foi naquela lesão do joelho do brasileiro, né? Exato, a Raíza, ela teve uma importante lesão na véspera do brasileiro e ela foi muito guerreira, muito raçuda de fazer aquela prova, sabe? Foi sensacional o que essa menina fez, ela realmente é uma atleta, tem cabeça de atleta mesmo. E eu a atendi, ela tinha acabado de chegar no Brasil e ela estava realmente com bastante sintoma, embora tenha sido atendida lá fora, mas a gente precisou fazer uma intervenção aí para ela poder conseguir fazer o brasileiro. A gente acompanhou, eu acompanhei lá nas transmissões do brasileiro e a gente pôde ver que ela sofreu bastante mesmo nessa prova, mas que ter procurado, né, ajuda na hora certa também foi fundamental para não piorar, né, para ela conseguir terminar a prova e não piorar a situação. Exato, porque às vezes acontece com um atleta profissional e você sabe como é isso, o limiar de dor do atleta é muito alto e tem muita coisa em jogo aí por trás. Então, muitas vezes, por ter essa tolerância à dor, essa tolerância ao estresse muito alto, ele vai deixando para trás e colocando embaixo do tapete lesões que são importantes e que se ele não tratar ou não corrigir a tempo, isso vai ter um preço mais para frente. Então, é importante ter alguém aí da área de saúde para monitorar isso também. E hoje em dia, essa história, os atletas querem sempre mais também, né? Hoje em dia está na moda ser bruto, né? O forte, o bruto, só que os brutos não contam depois os problemas decorrentes dessa brutalidade deles. Exatamente, né? Isso aí depois fica escondido nos consultórios, né? E isso que você está falando, Adriana, é super importante porque as pessoas são modelos, os atletas são modelos para as crianças, para os adolescentes, então o papel social é muito importante, por isso que é sempre bom assim, você ter um bom senso se você é atleta, quando você está competindo e ter atenção com a sua saúde. Eu hoje também separei algumas coisas que eu observo nos atletas ao longo desses quase 15 anos que eu trabalho como treinadora, né? Que envolvem questões sérias de saúde, né? E termos que assim, as pessoas às vezes ouvem falar a palavra e não entendem o que é, né? Então, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa parte técnica. Um ponto, quando as pessoas sofrem uma lesão, um trauma na cabeça. Geralmente procuram ajuda quando o capacete quebra ou quando apresenta algum sangramento. Mas existe um problema que é a concussão. Você não pode nos explicar o que é? Claro, exatamente. Então, até eu estava falando aqui para a Adriana, no mountain bike, as lesões, os traumas crânioencefálicos, que é o trauma facial e trauma cervical, tem uma incidência mais alta, por conta da desaceleração do esporte, né? O ciclista, em geral, ele é interrompido por um obstáculo, passa a bicicleta e cai no chão, batendo a cabeça ou face. É o seguinte, muitas vezes, obviamente, você tem uma lesão com contusão, hematoma, perde a consciência, aí é fácil a pessoa ir procurar uma ajuda médica. Mas o que ela está falando, que é a concussão, o que acontece? Não há nenhuma fratura no crânio, no entanto, nesse movimento de desaceleração, o cérebro, ele literalmente chacoalha lá dentro do líquido, que é o líquor. E isso gera um trauma interno no cérebro que pode gerar sequelas. Então, é importante, se o atleta, se ele teve uma queda, bateu a cabeça, mesmo o capacete não tendo sido amassado ou não teve uma fratura, se ele tiver qualquer sinal que seja, dor de cabeça, tontura, mal-estar, é importante ele ser avaliado por um médico. Hoje, inclusive, existe um protocolo que é seguido mundialmente de acidente traumaencefálico, que é uma lista que o médico que atende o atleta, ele tem que ticar com algumas perguntas e esse protocolo ele é seguido no decorrer dos dias justamente para ver se o atleta já está voltando, já está apto para voltar a treinar. Porque que é outra coisa que muita gente erra. Se você tem
traumatismo crânioencefálico ou uma concussão, se você tem um trauma dentro do seu cérebro mesmo, se você vai treinar, cai novamente no intervalo curto de tempo, o risco do seu cérebro inchar aumenta e aí você pode ter uma segunda lesão muito grave. Então, assim, se você bateu a cabeça, para quem faz ciclismo, se teve esses sintomas que eu falei, procura um médico para ser avaliado. Você vai perder aí, às vezes, 1, 2, 5, 10 dias de treino, mas você vai te proteger de um risco maior. Treino no rolo, se for o caso, né? Então, leve uma concussão a sério. Não queira ser durão, né? Não queira ser durão, que pode vir depois um problema muito maior. Né? Com consequências sérias que podem até tirar a pessoa do esporte. Né? Exatamente, exatamente. Alteração visual, alteração auditiva, perda de cognição, assim, a pessoa pode ficar um pouco mais lentificada. Então, é importante, é uma coisa séria. E há alguns anos eu acompanhei uma atleta numa prova de ultramaratona de mountain bike, que ela era uma atleta amadora, né, assim, que tem pouco tempo para treinar, aqui de São Paulo, e simplesmente praticamente contratou um atleta muito forte para fazer dupla com ela na prova. E assim, porque ele iria puxá-la, né? Ela ia segurar na camisa dele e ele iria praticamente arrastá-la na prova. E isso aconteceu, ele era forte e realmente puxou, só que ele tirou ela do ritmo, ela não tinha preparo para aguentar aquele ritmo que o atleta estava impondo, mesmo que ela estivesse segurando na camisa dele, sendo empurrada, né? Então, ao longo dos dias, ela foi diagnosticada com rabdomiólise. Uau! Que é um problema sério que poucas pessoas já ouviram falar até hoje, né? Mas que é comum. Super comum. Então, a rabdomiólise é o nome médico que a gente dá quando há uma ruptura das fibras musculares do corpo inteiro. O que acontece? Se essas fibras se rompem abruptamente, há uma liberação de substâncias de dentro das células e proteínas e isso acaba sobrecarregando o rim. É uma situação potencialmente grave, além, obviamente, de um sintoma intenso de muita dor muscular, de uma fadiga impressionante, porque praticamente a pessoa fica sem força, mas o risco da rabdomiólise para a gente é uma lesão renal, porque é muita proteína para o rim administrar. Isso acontece exatamente como essa atleta, o atleta extrapola os limites fisiológicos do extremo dele, ele ultrapassa o teto dele. Isso é variável. Se é uma pessoa sedentária e vai numa aula de spinning, eu, por exemplo, já tive pacientes assim, que tiveram uma crise de rabdomiólise numa aula dessas academias, desses estúdios de ciclismo. No dia seguinte começou a ter. Quer dizer, então é variável, depende do seu grau de condicionamento, mas se você passa seu limite, você fica sob esse risco. E é importante que tenha alguns suplementos ou alguns medicamentos que podem deixar os músculos mais sensíveis e favorecer a rabdomiólise. Exemplo, alguns antibióticos. Então, às vezes a pessoa está com alguma infecção, toma antibiótico e vai treinar, um treino que normalmente não aconteceria nada, ela pode ter uma rabdomiólise. Em decorrência do uso do remédio. Exatamente. E aí, tem muitas pessoas que vão pensar, então eu não vou tomar o remédio. Mas não, né? Por favor, não. O ideal não, eu não vou treinar e vou tomar o remédio. Esse que seria o certo. Não vou treinar, é o caminho. Verdade. E falando sobre remédios também, uma coisa que foi banalizada é o uso de anti-inflamatórios, né? Analgésicos anti-inflamatórios em competição, até mesmo em treinamento. As pessoas estão confundindo com suplemento esportivo. Exato, Adriana. Quais os riscos? Puxa, isso acontece mesmo. A gente tem analgésicos comuns, que é o paracetamol e a dipirona, a gente tem um monte de anti-inflamatório que a gente chama de não hormonal, que é anti-inflamatório que não é corticoide, e a gente tem o corticoide, que é um potente anti-inflamatório, mas é um hormônio. Vamos esclarecer. O corticoide, inclusive, ele é considerado um doping. Então, em geral, os atletas não usam. Agora, o anti-inflamatório não hormonal, que são esses anti-inflamatórios que vocês compram sozinhos na farmácia, tipo Advil, Tandrilax, por aí vai. São muito bons, controlam a inflamação, mas tomar anti-inflamatório em abuso, treinando, desidratando, aumentam o risco de uma alteração na sua função renal. Então, não é recomendável. Além de mascarar uma dor,
que pode ser um sinalizador do seu corpo que tem alguma coisa errada. É óbvio, a gente que treina sabe, treinar dói. Aliás, você melhora porque você está se esforçando acima do seu limite. No entanto, é importante o atleta recreativo, o atleta profissional, prestar atenção nos limites de dor. Então, às vezes, tomando anti-inflamatório demais, analgésico demais, você perde esse parâmetro. E é outro motivo para se machucar. Outro caso também que recentemente aconteceu, de um atleta com uma dor na panturrilha. Ele havia feito bastante esforço físico, também uma prova longa, e viajou de avião. E com a dor na panturrilha, sentindo muita dor, inchada. E aí, observando aquilo, ele com dor e... não é nada, isso deve ser algo muscular, eu fiz a prova. E era uma trombose. Então, é outra complicação que a gente vê, principalmente em viagens longas para a prova. A volta da prova, eu também já tive vários casos de atletas que tiveram isso. Por que isso acontece? Você vai fazer uma prova longa, se desidrata, tem um grau de rabdomiólise subclínico, sobrecarrega seu rim, volta e entra dentro de um voo longo. Então, assim, a circulação sanguínea fica toda bagunçada. Pronto, é um quadro perfeito para você ter uma trombose. O que é uma trombose? É um coágulo em uma veia. Qual o problema disso? Principalmente isso acontece mais nas pernas, além de ser um risco de um coágulo, o problema é esse coágulo soltar. Porque se esse coágulo solta, ele sobe e ele pode ir para um órgão nobre, tipo o pulmão. E aí existe um risco de vida. Então, para atleta, é muito importante essas dores em panturrilha, que é um local comum de ter trombose. Se a panturrilha está doendo muito, está inchada, a dor não melhora com anti-inflamatório, teve alguma prova longa, pegou o avião, ficou muito tempo sentado no ônibus, isso pode aumentar mesmo essa chance. Tá? Então, uma dica aí, quando for viajar, voo longo, ou ônibus, meia elástica para proteger. As meias de compressão. E hidratação, né? Bastante hidratação. Sim, pode estar bem relacionado também à desidratação e excesso de esforço. Sim, porque o sangue fica mais viscoso, o sistema de coagulação fica mais defeituoso, com a pessoa parada, pronto, os coágulos surgem naturalmente. E sobre suplementação, hoje em dia, nossa... Isso é um tema bombástico. Bombástico. Qual a sua opinião? Então, eu acho que hoje existe um abuso de uso da suplementação. Eu acho que ela é importante, ela melhora, mas existe um excesso. E por um lado, substâncias que não necessariamente têm uma comprovação que tenham a eficácia de melhorar a performance, e substâncias que podem trazer malefício para o corpo e, no caso de atletas profissionais, podem até estar contaminadas com outras substâncias que têm característica de doping. Então, o que eu oriento os meus atletas é evitar manipulações, que às vezes a gente perde o controle quando está fazendo muita manipulação, usar produtos bem reconhecidos de marcas confiáveis e ter uma nutricionista para trabalhar em conjunto. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, você consegue repor muita coisa só com uma boa alimentação. Esse é um tema bem polêmico, né? E que eu sempre fico apertando essa tecla, porque muito uso de estimulantes, né? Sim. Então, aumenta risco cardíaco. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, concordo com você. A gente ainda tem hoje muitos problemas de morte súbita, tem no ciclismo? É recorrente? Não é assim. Na verdade, tem poucos estudos controlados sobre lesões no ciclismo. Morte súbita não é tão comum nesse nosso esporte. O que a gente tem mais de frequência mesmo é aquilo que a gente comentou das lesões por overuse, por sobrecarga, overuse em joelho, coluna, nos pontos de contato com a bicicleta, que é mão, o pé na sapatilha e o assento no selim, e as lesões traumáticas, que acontecem mais
tem um trabalho que mostra aí que quase 80% das lesões dos atletas são mais por falta de habilidade ou técnica. A causa é o atleta e menos de 20% por causas externas. Agora, então a gente tende hoje no ciclismo a se preocupar mais com o tratamento de lesão, prevenção de risco de morte nessas lesões, mas a morte súbita não é tanto um fator como, por exemplo, é em outros esportes, né? Até porque eu acho que o rastreio de risco cardíaco melhorou muito. A gente está muito mais cuidadoso nesse sentido de tentar encontrar preventivamente alterações congênitas ou alterações adquiridas no coração que possam propiciar a morte súbita. E a parte de prevenção, o que o atleta ele precisa fazer de exames e com qual frequência para ele prevenir todos esses problemas? Então, o ideal é todo começo de temporada fazer o que a gente chama de avaliação pré-participação esportiva, que é uma avaliação inicial global em que a gente faz um exame físico geral, dá uma checada na parte osteoarticular, de biomecânica, escolhe um básico de exames de sangue para ver metabolismo, nutrição, hormônios. Seria como se fosse um momento zero do treinamento. E a partir daí, monitorar sintomas, monitorar queda de rendimento, estar em contato com o técnico para, no decorrer de uma temporada, ver a necessidade de reavaliações. Mas uma avaliação inicial é sempre interessante, todo começo de temporada. Um atleta que for na clínica Move, a clínica já encaminha para todos os procedimentos necessários para que ele tenha um atendimento preventivo integral. Exato. O ideal é que o atleta passe com o médico do esporte e aí, em cima disso, de forma individual, ele vai detectar se há necessidade de uma avaliação nutricional, se tem alguma questão psicológica a ser resolvida. Hoje a psicologia da performance, ou que a psicologia esportiva, está bastante desenvolvida. Muitas vezes um atleta que chega para a gente fala, puxa, mas eu estou bem fisicamente, eu vou bem nos treinos, tudo acontece, mas eu chego no dia da prova, eu vou mal, alguma coisa dá errado, eu não consigo ir bem, o que está acontecendo? Então, às vezes a gente fica muito olhando para o físico, é uma questão psicológica, medo de prova, algum temor, principalmente num esporte como esse nosso, né, que existe a necessidade do foco é muito importante, né? Então, são coisas que a gente pode avaliar lá na clínica. Em termos de exames complementares, felizmente a gente está vendo muito no ciclismo, tanto no mountain bike quanto na estrada, mais atletas master, pessoas iniciando mais tardiamente no esporte. Aí, nesse caso, é importante uma avaliação cardiovascular mais detalhada, eventualmente com ecocardiograma, teste de esforço, porque a gente não sabe o histórico dessa pessoa. Tem muita gente, Adriana, acho que você também sabe, que está começando o ciclismo agora, às vezes está até aprendendo a andar de bicicleta e já está pedalando. Então, assim, para os iniciantes, uma avaliação é às vezes mais importante. E a questão do desenvolvimento técnico também pode ser tratado como um problema de saúde, se a pessoa não tem técnica para praticar o ciclismo? Exato, era aquilo que a gente estava conversando há pouco. Se a maior causa de acidentes é justamente uma pouca habilidade, é importante, e as pessoas negligenciam isso, né? Treino técnico. Todo mundo quer fazer volume, 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 volume. E esquece que tem que treinar a habilidade. E em especial no mountain bike, meu Deus, porque no mountain bike a habilidade técnica é tudo, né? No ciclismo de estrada, acho que a requisição disso é menos importante. Ainda assim principalmente para treinar com pelotão. Mas no mountain bike, gente, tem que dedicar um tempo para a parte técnica, senão cai e machuca mesmo. A gente tem visto também muitas provas de ciclismo amadoras, que tem reunido um grande número de pessoas em provas de estrada mesmo, né? Mais técnicas um pouco, como foi na Serra de Campos do Jordão, como foi em Cunha, um percurso também com bastante curvas e tal, que também tem essa parte técnica. Então, assim, você também não vê que às vezes as pessoas estão indo muito. Os adultos recreativos não estão indo muito rapidamente para essas provas de alto desafio. Eu penso assim, às vezes tem umas provas que puxa,
é para profissional isso, não é? Então, o que por outro lado é muito legal, esse movimento nesse sentido de crescer o ciclismo no país, mas eu acho que tem que pesar risco-benefício, sim, né? Algumas provas rápidas em circuitos fechados também tem acontecido bastante, né? A gente lida com velocidade, né? Exatamente. E você citou que agora a gente tem a medicina do ciclismo. Exato. Na medicina do esporte, fica impossível você acabar se especializando em todos os esportes. Então, existem subespecialidades. E tanto que existe, inclusive, até um congresso de ciências do ciclismo que acontece todo ano na Europa, perto do Tour de France. Então, assim, já é uma especialidade que já tem toda um cuidado em que é importante a gente saber bem sobre o equipamento, a relação do ciclista com o equipamento, que é a biomecânica, né? O que é melhor em termos de nutrição. No ciclismo é muito comum as provas de vários dias, os multi-day races, né? E que você sabe muito bem que a performance é totalmente diferente de uma prova de um dia. Então, o médico especializado em ciclismo, ele tem que saber lidar com essas condições e entender muito bem do equipamento. A gente quase que vira um mecânico também, porque você tem que, muitas vezes, uma lesão que o ciclista tem, não está vindo dele, está vindo de um posicionamento errado, de uma sapatilha ou um selim muito alto, né? Porque você pensa, em uma hora, quantas 1000 vezes você gira o seu pé naquele pedal? Isso tem que estar ajustadíssimo com sua mecânica. Então, o Bike Fit também é outro passo importante para quem vai praticar o ciclismo. Importantíssimo. Não basta simplesmente, sei lá, numa loja, comprar uma bicicleta e sair por aí pedalando. Praticamente, a gente fala que o ciclista e a bicicleta, eles trabalham em cadeia fechada, viram uma estrutura única. Então, essa estrutura tem que estar extremamente adequada para gerar o mínimo de estresse possível. E no mountain bike tem o adicional da vibração. O componente ainda da vibração é um fator a mais de sobrecarga mecânica, né? E quais os problemas mais decorrentes de um ciclista que não está bem dimensionado na bicicleta? Na bicicleta. Então, o que é comum a gente ver são as lesões no joelho, principalmente tendinite de patela, uma lesão que a gente chama de síndrome da banda iliotibial, que é uma sobrecarga de atrito em uma fáscia lateral aqui do joelho. Tudo isso, às vezes, acontece porque você está com um selim muito baixo ou muito alto, né? Ou você não tem uma força suficiente no seu quadríceps ou no glúteo. Outra queixa que a gente vê comumente é dor no pescoço e dor nas costas. Isso aí, muito importante, o ajuste da parte da frente da bicicleta e a angulação que o tronco é feito. Algumas lesões relacionadas à inflamação dos nervos. Como existe, principalmente no mountain bike, o atrito ali no guidon, existe uma lesão que é chamada neurite do ciclista, que é a neurite do nervo ulnar, que é um nervo que passa aqui na base da mão e, dependendo de como o atleta posiciona e recebe vibração nessa região, ele pode começar a ter formigamento nos dedos. Então, isso é uma lesão muito comum. Formigamento também nos dedos dos pés, também por pressão do taquinho, feito de uma maneira inadequada. Então, essas são as lesões mais comuns que a gente costuma ver. A gente também falou sobre jovens atletas e também, felizmente, hoje, muitas crianças começando a praticar, incentivadas pelos pais. O que um pai precisa saber sobre a saúde do filho, uma criança e um pré-adolescente, para que ele inicie no esporte e comece a acompanhar os pais, né? Porque às vezes os pais também querem que o filho faça além do que deveria. Isso acontece. Eu acho que o ciclismo é um esporte muito legal para começar logo cedo, para criança, porque é um esporte aeróbio, trabalha o organismo inteiro, desenvolve equilíbrio, foco, atenção, mas é isso que você falou. Existem tabelas
de horas de treino para cada faixa etária. Não é assim chegar e começar a fazer 5 horas que nem o pai de exercício, de forma alguma. Porque o que pode acontecer? Atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. Então, às vezes, porque essa criança, além de tudo, ela vai para a escola, ela faz aula de inglês, ela tem outras atividades, porque se ela não tiver um número de horas adequado, com um aporte energético adequado, de suplemento de vitamina, vai atrapalhar no crescimento deles. Então, hoje, até existe um segmento da medicina esportiva que cuida dessa criança e desse adolescente que está praticando esporte. E quais exames também uma criança? Vamos falar de criança, o que o pai precisa saber antes de colocar ele para fazer uma atividade física? Eu acho que do ponto de vista um exame físico geral, ver se essa criança não tem nenhuma alteração de mecânica, uma escoliose, ver como é que está a mecânica de perna, dos joelhos. Em geral, um exame físico para avaliar a parte cardiovascular também, porque na criança... no adulto, a gente tem o risco cardíaco que acontece é mais de doença coronariana, hipertensão, etc. Na criança são as malformações congênitas do coração. Mas, em geral, o pediatra dessa criança já avaliou isso. Então, a questão não é nem essa. Acho que a bicicleta em tamanho adequado e, principalmente, valorizar a técnica. Um professor, um treinador de ciclismo para ensinar essa criança a pedalar de forma adequada. E, pelo amor de Deus, às vezes eu vejo isso aqui muito em São Paulo, me dá até arrepio, criança sem capacete. Isso é impensável. Aliás, a grande discussão do capacete, né? Usar ou não usar. O capacete, sem sombra de dúvida, os estudos já mostraram que diminuiu e muito, 60% a 80% o risco de traumas graves no cérebro, internação, cirurgia. Quer dizer, o capacete ele não vai evitar o acidente, mas ele vai impedir que esse acidente seja grave. E a mesma coisa para a criança, não é porque estou andando devagarzinho na ciclovia que eu vou deixar de usar capacete, de forma alguma. Então está mais do que comprovado cientificamente capacete sempre. Exatamente. A gente tem uma foto, né, para mostrar. Até tirei do seu Instagram, porque também já é um tema mostrando, né? Então, essa foto aí, ela até foi liberada pela atleta que teve o acidente, que foi a Ana Polegatti no Gran Fundo esse ano. Vocês observem ali, o capacete, ele está amassado exatamente na área do hematoma. Aquele hematoma que ela tem é um hematoma embaixo da pele, ali na região de couro cabeludo. Provavelmente, se ela não tivesse com aquele capacete, aquele hematoma ia estar dentro do cérebro dela. Então, setinha amarela. Aquela ali, setinha amarela, aquela área branca ali da setinha amarela é o hematoma. Então, está embaixo, está fora do crânio, graças ao papel do capacete. Quer dizer, uma região ali super nobre e seria extremamente problemático. Então, salvou a vida dela. Comprovadíssimo, então. Exato. Eu acho que assim, a discussão que tem hoje, até pelos órgãos que estimulam a prática de ciclismo como deslocamento, é que o capacete iria atrapalhar a pessoa a se empolgar, a pedalar, ia deixar o esporte mais caro, ia desmotivar. Existe essa discussão, principalmente na Europa, onde o ciclismo é uma coisa muito comum como deslocamento. Que o risco é pequeno porque os deslocamentos são feitos de uma forma devagar, as ciclovias são isoladas dos carros. Até é válido essa discussão, mas com a finalidade esportiva, de prática do esporte, o capacete é indispensável. Eu na dúvida, se eu for na padaria, eu vou de capacete. Você nunca sabe, né? Verdade. E a importância do sono para a pessoa, de um modo geral, não só os atletas, né? Então, no período noturno, são liberadas substâncias anti-inflamatórias, determinados hormônios que participam no processo de cicatrização, hormônios que regulam o apetite e a parte nutricional. Então, eu vejo, principalmente entre os atletas recreativos que trabalham, têm funções aí de trabalho muito
intensas, que eles negligenciam o sono para eles poderem treinar e trabalhar. Isso é um erro. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema, porque eles estão deixando de executar uma parte importante do treinamento, que é a recuperação. Essa recuperação não é feita só quando a gente está acordado ou nos dias off. Essa recuperação é feita no número de horas adequado para dormir, que para um atleta que treina realmente, o ideal é no mínimo 7 horas, 8 horas, na maioria das vezes. Então fica aí essa orientação. Mais um tema que eu gostaria de abordar são as doenças crônicas, porque eu vejo que muitos indivíduos portadores de doença crônica, eles se desestimulam a praticar atividade física. Então, primeiro esclarecer o que é uma doença crônica, né? Claro. E as principais e um exemplo de uma pessoa que tem dessa determinada doença e como poderia o esporte ajudar a vida dela. Claro, então, a gente chama de doença crônica, são doenças que, em geral, têm uma base hereditária, genética e que vão acompanhar a pessoa a vida inteira. Exemplo, hipertensão, diabetes, artrose, osteoporose, asma. Então, são doenças que as pessoas são portadoras. Até alguns anos atrás, década de 90, década de 80, não se dava tanta bola ou até se contraindicava que pessoas com essas doenças fizessem exercício. Só que os estudos científicos mostraram o oposto, que o exercício físico ele é um importante regulador de imunidade, hormônio, metabolismo e é um adjuvante importante para tratar a doença crônica. Tanto que hoje uma maneira de você medicar menos a pessoa é deixá-la condicionada, melhorar o condicionamento físico dela. Sabe-se que até alguns tipos de câncer, como mama, ovário, cólon do intestino, podem ser reduzidos, são reduzidos em pessoas mais ativas, comparadas com pessoas sedentárias. Então, a gente hoje, na medicina do esporte, até existe uma associação dos Estados Unidos que tem um nome que é Exercise is Medicine, o exercício é remédio. Então, usa o exercício como uma prescrição junto com o medicamento. E os médicos mais jovens nas faculdades já estão sendo treinados para isso. É muito interessante, porque eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, eu sou diabético, a pessoa não sabe muito como lidar com isso e deixa de praticar atividade física, sendo que ela basta consultar um médico para saber exatamente como proceder, né, durante a atividade física e é super benéfico. Por exemplo, no diabetes mesmo, você sabia que, assim, só de se aumentar o gasto energético por semana em 500 calorias em relação ao basal, já se aumenta a capacidade de prevenir o diabetes tipo 2 em quase 10%. Então, se você aumenta o gasto energético fazendo exercício, você diminui a chance de ficar diabético. Para quem tem predisposição, e o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, ele tem uma predisposição familiar. Então, você aumentando seu gasto energético, você consegue melhorar bastante. E o diabético, que já é diabético, não pode fazer exercício? Não, ao contrário, ele deve fazer exercício. O paciente cardíaco não pode fazer exercício? Não, ele deve fazer exercício. Só que aí são situações mais específicas que é importante ter um acompanhamento médico associado para modular o que a gente chama de dose do exercício, que é que frequência cardíaca, por quanto tempo, qual o esforço, mas sem sombra de dúvida. Por exemplo, também a osteoporose, que é uma doença que pode dar em jovens e em pessoas mais idosas, em que há uma diminuição da massa óssea. Se você consegue que esse indivíduo faça um determinado tipo de exercício, você consegue prevenir a complicação da osteoporose, que são as fraturas. Então, é realmente importante. É interessante. Então, para as pessoas que têm alguém em casa que não pratica atividade física por desconhecimento, né? Por medo. Por medo, não saber como lidar. Então, incentivar, que procure um profissional da saúde e vá praticar o esporte, claro, de forma bem consciente e orientada. Exato. A gente fala disso, né? Clínica, acesso à saúde.
E as pessoas que não têm condições financeiras de ter uma orientação na área da medicina esportiva? Então, aqui em São Paulo, como a gente tem, não, no Brasil inteiro, né? A gente tem o SUS, mas em especial aqui em São Paulo, nós temos estruturas montadas na faculdade em que a gente consegue atender atletas recreativos e atletas profissionais e orientá-los ou tratá-los, né? Eu sou médica do Hospital das Clínicas e lá a gente mantém um ambulatório de medicina do esporte e do exercício justamente com esse objetivo. Então, e o que eu estava comentando com você também, nós estamos treinando médicos do esporte e eu acho que isso vai ser aos poucos difundido aí para as outras faculdades, os outros estados e que para que o público em geral possa ter mais esse acesso. No Hospital das Clínicas, a gente tem esse ambulatório, nós atendemos tanto os atletas profissionais quanto recreativos, crianças e adultos. E fazemos o segmento e orientação desses indivíduos. Então a gente tem aí já um recurso para quem não consegue, tem, exatamente. Tem lá o ambulatório e pode procurar, não fique aí sofrendo com lesão, com dor, achando que atleta é fortão e está sem recurso para ir ao médico, que tem lá o ambulatório. E a doutora Fernanda, como treina? Como é seu dia a dia? Porque já vi que faz um monte de coisa, atende na clínica, atende lá no HC, exato. E mora em São Paulo. Como é o treinamento? Eu acho que, para quem mora em São Paulo e faz ciclismo, tem uma coisa que é um salvador, que é o rolo, né? A gente acaba, durante a semana, eu acordo bem cedo, dou preferência para treinar no rolo, porque é mais prático, mais rápido. Tem uma ferramenta tem os rolos inteligentes hoje, que eles ajudam a gente bastante com alguns programas que você consegue juntar com orientação do seu técnico. E nos finais de semana, como todos os ciclistas aqui em São Paulo, a gente acaba procurando estradas vicinais aqui próximas para poder treinar. Mas não deixo de fazer atividade física. Importante também para quem pratica o nosso esporte, gente, é fazer musculação, né? Principalmente no adulto, que a gente tende a perder massa muscular, um importante jeito de se prevenir lesão é manter uma boa massa muscular. Então, não é só ficar focado no ciclismo. Muito interessante. Então, doutora Fernanda, agradeço muito a sua presença aqui no MTB 90. E eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui. Que é assim, um tema muito, muito importante, que também insisto em trazer profissionais da área da saúde, e a sua entrevista veio enriquecer muito os atletas que nos assistem e nos acompanham. Obrigada. Deixar algum recado, um site para quem quer encontrá-la, quer mais informações? Então, eu deixo o meu e-mail, que é fernanda@move.med.br. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima entrevista.